Amigos das redes, sejam bem-vindos a outro Alvorada Cultural. Estamos na 8ª temporada e no programa 711 me acompanha Rómulo Neves, meu colega, escritor, viajante pelo mundo. Como que você está, Rómulo? Onde você está? Seja bem-vindo. E aí, Raul, beleza, bicho? Hoje eu estou em Berlim, na Alemanha. Mudei para cá faz 3 meses a trabalho, né? Eu trabalho aqui no Ministério. E aí vim do Paquistão, de Islamabad, para Berlim, e já estou aí trabalhando. Cheguei na primavera, então o tempo já está ficando mais quentinho, melhorzinho, mas ainda não é o calorzinho de Brasília, não. É friozinho. Berlim está trancado em lockdown ou já abriu? Então, a situação da pandemia em Berlim, ela é muito positiva, na verdade, né? Porque juntaram 3 elementos. Um é a chegada do verão. E aí, com a chegada do verão, não é que o vírus tem menos resistência ao calor, não é isso, como se imaginava lá um ano atrás, né? A questão do verão é que, como as pessoas abrem mais os ambientes, as pessoas estão mais na rua, tem menos aglomeração em ambientes fechados e isso gera menos propagação. Isso foi um elemento que certamente ajuda. O verão na Europa no ano passado, as pessoas até achavam que a pandemia tinha acabado, né, porque diminuiu bastante. O segundo elemento foi que, cerca de um mês atrás, o governo, tanto da Alemanha quanto de Berlim, instituíram várias políticas de controle de movimentação. Então, para você entrar em loja aqui, você precisa fazer teste, e a prefeitura disponibilizou teste para toda a população, todo dia que quisesse. Cada pessoa podia fazer um teste por dia, pode ainda fazer um teste por dia. Para entrar em algumas lojas, você precisa marcar pela internet, precisa fazer o seu teste, e aí a loja controla a quantidade de pessoas que entra e só entra quem fez o teste naquele dia. Então, isso ajudou muito. Além disso, o governo instituiu toque de recolher, assim, depois das 8 não podia mais estar na rua, estar em atividade, estava tudo fechado. E o terceiro ponto é que a vacinação agora está avançando bastante aqui. Tem Que dia... vacina tá usando aí, Rómulo? Estão usando todas, a maioria Pfizer, né? A Pfizer é daqui, né? É uma companhia alemã. Claro que o desenvolvimento da vacina teve outros países envolvidos, mas a Pfizer é daqui, né? Estão usando bastante a Pfizer e a AstraZeneca para menos de 60 anos, acho. Pessoas com menos de 60 anos estão usando a AstraZeneca. Você? E eu fui vacinado já a primeira dose com uma da Pfizer BioNTech, e aí depois de amanhã eu tomo a segunda dose. Mas já uma porcentagem grande da população já tomou a primeira dose, mais da metade da população, acho. Então, isso fez com que os índices de contaminação baixassem bem, e nessa semana que passou, começaram a abrir a parte externa de restaurantes, bares. Então, quem consegue colocar a mesa fora já pode receber gente. Até semana passada estava fechado, não tinha restaurante atendendo, nem bar, nem nada disso. Então... Rómulo, com todo respeito à civilização do Reino de Paquistão, sua tradição milenar, mas quando você soube que sairia de Islamabad para a Europa, deve haver sido um suspiro de alívio, né? Que lá, queira-se ou não, é outro mundo. Lá é a fronteira entre o hindu e o islã, e os vizinhos hoje é também complicado. Que são duas esferas, né, da nossa vida, né? Uma é a esfera pública, realmente a relação entre a Índia e o Paquistão é difícil. Claro que, em termos de infraestrutura, o Paquistão tem muito menos a oferecer do que a Europa, mas do ponto de vista pessoal, eu estava vivendo um momento muito bacana do ponto de vista pessoal. Então, eu já sabia que viria para Berlim desde o dia em que eu embarquei para o Paquistão.
No meu caso, foi uma decisão conjunta, né? Eu fui para Islamabad já sabendo que eu viria para Berlim depois. E eu adiei a minha vinda para Berlim. Era para eu ter vindo para Berlim ano passado, e eu optei por passar mais um ano lá no Paquistão. Então, eu estava feliz lá, estava muito satisfeito lá. Tá, claro, tem dificuldades, tem um choque cultural que acho que é significativo, mas passar 3 anos está de bom tamanho, assim, não traumatizou, não tá tudo certo. Você que é um esportista nato, Berlim é uma das cidades mais ponta enquanto ao esporte. Você tem conseguido treinar? Tem mantido o ritmo ou também a pandemia teve que pagar esse custo? Então, eu faço triatlon, né? Então, corrida, bicicleta e natação. A corrida e a bicicleta eu estou conseguindo manter. Correr aqui é uma beleza, tem muitos parques, tem um parque inclusive aqui perto de casa. Então, para correr, o sujeito só não corre em Berlim se ele não quiser mesmo, porque é tudo plano. Temperatura é boa para correr, né? E tem muito parque. Pedalar é possível pedalar, tem alguns lugares para pedalar, mas não são muitos. Por exemplo, nem se compara com Brasília, por exemplo, porque todo mundo anda de bicicleta, mas é para se movimentar. Então tem semáforo. Não é para treinar. É como se você tivesse de carro, né? Você tem que parar no semáforo e tal. Não é para treinar. Para treinar tem poucos lugares na cidade. Um deles é o antigo aeroporto que fazia a ponte aérea de produtos da Alemanha Ocidental para Berlim Ocidental, né? Que Berlim, quando a Alemanha estava dividida, Berlim também estava dividido e Berlim Ocidental ficava dentro da Alemanha Oriental, era um enclave, né? Então, tudo que vinha para o consumo dos habitantes da Alemanha, de Berlim Ocidental, vinha de avião. Aí, esse aeroporto, que fazia essa ponte aérea, foi desativado e lá é um parque hoje que dá para pedalar. Se não, você tem que sair da cidade para pedalar, para treinar mesmo de verdade, sabe? Então, nesse aspecto, Islamabad é melhor. Tinha muito lugar lá para treinar. E as piscinas aqui estão fechadas. É possível que abram nas próximas semanas, assim, mas hoje elas estão fechadas. Todas. Bom, o atleta teve algumas consequências. E o escritor, você conseguiu conseguiu se inspirar nessa pandemia ou foi só relatórios para o Itamaraty que escreveu? Eu até escrevi algumas coisas, mas a pandemia acabou prejudicando um plano maior. Assim, eu estou com um livro pronto para publicar no Brasil. O plano era publicar assim, no início de 2020, né, quando a gente iria para o Brasil de novo. Aí, com a pandemia, a gente não conseguiu ir para o Brasil e por isso eu adiei, né, o lançamento. Mas tem um livro aí prontinho para ir para a editora, para ir para a publicação. Você tem andado viajando pelo mundo com seus cachorros. São ciumentos seus cachorros? São nada, bicho. Eles são Maria vai com as outras. Se chamar eles pelo nome, eles vão. Até perigoso. Olha só. É porque eu vi um vídeo que você postou onde o cachorro fica morrendo de ciúme porque você faz carinho no outro. Ele viajar, você levou ele do Brasil ou adquiriu lá no Paquistão? Não, a maior, ela veio da Etiópia. A gente adotou na Etiópia, quando a gente morou na Etiópia. O menorzinho, ele veio do Paranoá, ele é nascido no Paranoá. Olha só. E aí teve um problema, ele era de rua, né? E ele morava com 2 moradores de rua que brigaram por ele, e aí brigaram com faca e tal, e inclusive feriram ele, né? A polícia ambiental que recolheu ele, todo ferido, sangrando e tal, levou para o veterinário, aí uma cuidadora acolheu, né? Ele ficou numa instituição cuidadora, e aí a gente adotou nessa instituição. Mas ele tem uma cicatrizona e tal, ele é morador do Paranoá. Se você escrever a biografia desse cachorro, a cachorrada vai adorar. Ele é um fofinho demais. Nem parece que tem esse trauma.
Muito lindo, Sérgio. Rômulo, me diga uma coisa, um breve matiz assim, geopolítico. Estamos vivendo uma guerra fria requentada? Ou a disputa Estados Unidos-China envolve todo mundo? É como dizem, de um lado atlantista e do outro lado euroasiático? Esclareça isso, como que está você que sabe mais. Rapaz, quem esclarecer essa disputa global aí, Ganha o prêmio do milhão. ganha. O que acontece é que a China está ampliando a sua atuação global. Isso é patente. Está disputando as vagas nos organismos internacionais, está disputando processos de cooperação, de comércio no mundo, investe fortemente na infraestrutura regional. A China está inaugurando uma nova rota da seda. O que significa isso? Ela está abrindo infraestrutura para exportar os seus produtos, né? Portos, estradas, e isso não é de graça. Ela está querendo expandir a sua atuação econômica, né? E hoje em dia é muito difícil competir com a China, muito difícil, muito difícil. Então, existe realmente uma guerra comercial e uma disputa, né, pela liderança global, mas eu tenho a impressão que essa disputa é temporária, assim, porque ninguém segura a China. Daqui a pouco não vai mais ter disputa, sabe? Porque já vai ficar muito claro o poderio da China. Aqui em Latinoamérica não há disputa. China é nosso principal comprador e ele que financia as obras, ou seja, você diz, daqui a pouco não vai haver mais disputa porque China se tornará hegemônico. E Estados Unidos aceitará de boa esse papel secundário que a história lhe vai impor ou vai tentar reagir de alguma forma que não seja diplomática e comercial? Não tem muito o que fazer fora desse registro diplomático comercial, né? Acho que hoje o mundo não aceita mais uma disputa fora do campo diplomático de países dessa grandeza. Não tem mais, acho que não tem mais espaço para isso, sabe? O mundo já tem conhecimento de que o resultado de uma disputa fora do campo diplomático é muito prejudicial para todo mundo. Então, isso está fora de cogitação. Agora, o que os Estados Unidos tentaram nos últimos anos foi implantar assim, umas medidas meio fora do esquadro, né? Assim, uns boicotes, umas medidas tributárias muito pesadas, fora do padrão e tal, que a China acaba superando por outras formas, né? Pelo preço. A China consegue ser competitiva mesmo com as medidas adotadas pelos Estados Unidos. Então, acaba que os próprios empresários americanos saem prejudicados. Aqueles que usam produtos, insumos chineses, eles não gostam dessas políticas restritivas. Então, se mesmo lá nos Estados Unidos não é unânime a adoção dessas políticas muito restritivas, você imagina no mundo, né? Mas é claro que muitos governos se preocupam com os métodos chineses, né? Tanto internos quanto externos, né? E aí algumas preocupações até são preocupações que se replicam no Brasil, né? Cuidado com o meio ambiente, justiça no mercado de trabalho, nas relações trabalhistas. Laborais, claro. Exato. Além dessa evidente mudança interna em Estados Unidos, a saída de Trump e a chegada de Biden e Kamala, seguramente futura presidenta, você está vendo outras mudanças claras e evidentes com a nova administração? Ou como é que eles chamam? Deep State? O status quo continua o mesmo nos States? Olha, ninguém governa os Estados Unidos fora da instituição que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos assumiram a liderança global com base em algumas políticas que nenhum governo vai abandonar,
Mas essa administração está assumindo posições de alguma forma surpreendentes, um pouco mais liberais do que as anteriores, até do que outros governos democratas, mas não dá para se enganar. Assim, o presidente dos Estados Unidos tem de buscar os interesses dos Estados Unidos, e que muitas vezes se chocam com o interesse da China, com o interesse da Europa, com o interesse da América Latina. Não tem o que fazer, é negociar na arena internacional. Os interesses norte-americanos continuam os mesmos, né? Eu fiquei muito surpreso vendo a Merkel saindo a fazer uma conferência de prensa 3 horas da madrugada. Eu me surpreendi também vendo outros líderes, outros governantes, alguns chorando, outros pedindo desculpa. Essa pandemia deixou todo mundo de pernas pro ar. Na Europa, Merkel, Alemanha continuam sendo a locomotora europeia? A Alemanha, ela está numa situação, digamos, melhor do que alguns países da Europa e pior do que outros. E aqui na Alemanha é muito parecido com o Brasil. Os estados têm muita força, né? É uma federação, como no Brasil. E só que a posição na Alemanha é inversa do Brasil. A Merkel tem uma posição muito mais restritiva, ela defende políticas muito mais restritivas para combater a pandemia, e os governadores estaduais, eles defendem uma posição menos restritiva, eles gostariam que houvesse menos restrição às atividades econômicas. Então, sempre tem uma pequena tensão. Ela não está tendo medo de adotar políticas restritivas, e ela deu sorte. Sorte não, porque é uma política muito habilidosa. Ela tomou as decisões mais corretas, né? E conseguiu diminuir a incidência aqui da pandemia em vários momentos, e ela não vai disputar a eleição, né? Então ela está livre para tomar as decisões mais duras, assim. Você que tem andado por todo mundo, agora você falou que a Merkel não vai à reeleição, pero ela já está há vários mandatos aí. Uruguai não tem reeleição. O presidente eleito lá e sabe que não vai ser o próximo presidente. Ele poderá, no máximo, fazer seu sucessor. Na maioria dos países, há reeleição. A maioria dos países ocidentais, pelo menos que eu conheço, o cara chega ao primeiro dia de governo e já está pensando na reeleição. O cara, o partido do governo, todo o governo, todo o seu entorno, ou seja, não há como escapar disso. Você que tem visto vários regimes de governo, alguns bem diferentes, essa questão da reeleição, da continuidade, é bom, não é? O que você pensa ao respeito? É complicado, Raul, porque... Desculpa. Não, é porque eu acho que a reeleição tem problemas. Eu realmente, o tempo que eu passei no governo do Distrito Federal, acho que até já comentei com você, me espantou que no 1º de janeiro de 2015, quando a gente assumiu, eu fui ser chefe de gabinete do governador, eu notei que uma das prioridades no dia 1º de janeiro era cuidar da reeleição, na eleição que ia ser dali a 4 anos. Isso é muito prejudicial. Eu saí do governo pensando que reeleição é um problema mesmo. Por outro lado, um mandato de 4 anos não é um mandato muito longo. Não dá, né? Mas veja que nada é simples, porque também fazer um mandato mais longo, digamos de 5 anos, sem que a população tenha um modo, se o cara estiver fazendo muita coisa errada, de falar, olha, a gente não quer mais você, também complicado, né? Então, a minha conclusão, eu cheguei à conclusão de que o melhor formato é o parlamentarismo, porque cria outros problemas que também são difíceis e tal, mas eu acho que o saldo é positivo.
O saldo é positivo para o controle da população, sabe? Você sabe que o Brasil já deu essa discussão e eu lembro de ter visto juntos defendendo. Não, perdão, me engano, não era bem isso. Eu vi junto Fernando Henrique e Lula em outra história, mas nessa história do parlamentarismo eles estavam separados. Lula não queria parlamentarismo e tenho quase certeza que o PSDB e Fernando Henrique se apoiavam o parlamentarismo. Uma das críticas que fazem aqui no Brasil é que é muito analfabeto, que o voto de cabresto, como se isso fosse diferente com a República que temos hoje em dia. Você acha viável aqui em Brasil, na Latinoamérica, ou nossa idiosincrasia não nos permite avançar nesse estágio? Eu não gosto desse argumento, Raul, de que a população é idiota. Assim, e assim, se a população é idiota, sendo idiota, ela já elege pessoas erradas. Hoje, no sistema de hoje. E essas pessoas, elas que são eleitas como por Congresso, elas acabam tendo formas de chantagear o executivo do mesmo modo, só que sem nenhuma responsabilidade. No parlamentarismo, elas pelo menos teriam responsabilidade, porque as políticas caem nas costas dela. Tem a perder. Hoje, o que acontece? O congressista força o executivo a tomar medidas, só que o Congresso não leva a culpa. Quem leva a culpa é o executivo. Entendeu? Seja Dilma, seja Lula, Fernando Henrique, esse que está aí e tal. O que acontece é que o executivo carrega a responsabilidade e o legislativo, que forçou a adoção daquela política, não carrega responsabilidade nenhuma, porque o sistema é presidencialista. Só que o Congresso tem formas de pressionar, entendeu? Tipo as pauta-bomba do governo Dilma, por exemplo? Pauta-bomba, emenda, muita emenda, orçamento, tudo isso o Congresso pressiona. E consegue parar o desenvolvimento do governo, claro, exatamente, né? Exatamente. Inclusive, tirar, né, uma presidente. Né? Então... Você que está longe, às vezes tem uma visão diferente. Nós que estamos aqui envolvidos não conseguimos enxergar. Mas tenho a ideia de que vem um inverno muito quente aqui em nossa região, nossa Latinoamérica. O que está acontecendo em Chile, com toda essa algarabia que tem ocasionado a nova Assembleia, a eleição que está chegando daqui a uns dias em Peru, os levantamentos em Colômbia, está todo o continente em efervescência. Ontem foi um dia incrível aqui no Brasil. Você acha que pode ter um estallido social aqui em Latinoamérica neste inverno? Não sei, mas eu diria que não é impossível. Não é impossível, está certíssimo. Você trabalha no setor comercial, nem que falar que o seu serviço, o seu trabalho aumentou, porque imagino que o Brasil deve ter muito mais negócios com a Alemanha que com o Paquistão, não? Sim, tem, só que no Paquistão eu era responsável por mais setores, então eu acabava trabalhando igual. Claro. Certo. Você falou que escreveu um livro, mas está esperando a pandemia. Sabe quando volta ao Brasil, você? Assim que a pandemia der uma melhorada no Brasil, eu vou ao Brasil, né? Porque vai fazer 2 anos que eu não vou ao Brasil. Eu nunca passei tanto tempo sem visitar. Eu preciso ver minha família, eu gostaria de lançar o livro. Eu estou adotando, a gente vai adotar 2 crianças, estamos habilitados, é possível que em algum momento aí nós sejamos chamados pelo... Como que a Ana está? Como que sua esposa está? A Ana está ótima, Está cansada aqui de arrumar a mudança, ela está cansada, né? Mas está ótima. A Ana foi criada aqui em Berlim, né? Ela morou aqui dos
7 aos 11 anos. Então, ela foi alfabetizada aqui. Olha só. Ela estava aqui quando o muro caiu. Olha que interessante. E ela lembra dessa época? Lembra de tudo. Ixi, vou ter que falar com a Ana um dia desse. Legal. Rômulo, que legal falar contigo depois de tanto tempo desaparecido aí, saber que vocês estão bem. Você já está para se vacinar, segunda dose, assim que em breve vai poder andar livremente. Europa, as cidades onde tem aberto definitivamente e vida normal. Sem tapa-boca também ou se conserva algum hábito? Não, com máscara, com máscara. Todo mundo com máscara, ainda que esteja aberto com máscara. Sim. Ou seja, tem coisa que a pandemia trouxe que é para ficar. Por hora, enquanto a pandemia existir no mundo, tem que se cuidar. E a questão de trabalhar à distância, isto que estamos fazendo agora, é outra modalidade que seguramente também vai ficar, né? Sim, porque as pessoas perceberam que dá para fazer muita coisa virtualmente, né? Claro. Às vezes lembra... substitui. Quantas horas são aí em Berlim agora, Rômulo? Agora são 9h30. 9h30 e você já está com sono. Eu vou parar de perturbar, vou deixar você descansar. Eu te agradeço por seu tempo, por seu carinho e esperamos nos ver. Em novembro tem Bienal aqui em Brasil. Capaz que até lá você já anda por aqui, não? Pois é. Olha aí, ó. Até vou mandar, então, o meu livrinho para o pessoal da Bienal. Quem sabe? Então, quem sabe, né? Rômulo, obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Queria muito falar contigo, sabe que está tudo bem. E esperamos você em breve. Beleza, obrigado, um abraço aí para todo mundo. Espero que vocês se mantenham seguros aí. Obrigado, até o próximo Alvorada Cultural. Tchau. Um abraço, tchau.